Fala, CEO, tudo bem? Cleiton Souza por aqui. Um recadinho rápido antes de você assistir esse episódio do CEO Por Acaso, que inclusive é o nosso último episódio da primeira temporada, que foi gravado com a Raquel. Então, antes da gente seguir, eu quero te falar algumas coisinhas. Vocês viram aí ao longo da temporada do podcast que eu vim anunciando uma parceria com a Grupo Contábil. E essa parceria foi tão boa que ela rendeu outros frutos que a gente acabou montando e pilotando um projeto que chama DD3, que é a maior comunidade de apoio ao empreendedorismo do Brasil. Ou seja, esses links agora que estarão aí na tela de Group, na verdade, tudo que for relacionado a isso, ele será DD3, que na verdade é um projeto que eu quero explicar para vocês um pouquinho mais para frente, quero falar a respeito dele e quais os benefícios que ele vai trazer para vocês e para toda essa comunidade de empreendedores que a gente tem no Brasil. Então, por hora, eu desejo um bom programa para vocês e lembrem de seguir as redes do CEO Por Acaso, tá ok? E lembre-se, o empreender depende do saber. Até! Fala, CEO! Bem-vindo a mais um programa de podcast aqui do CEO Por Acaso. De novo, se esse conteúdo está fazendo você se desenvolver na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, na organização onde você trabalha, cara, por favor, lembra de curtir, comenta nos vídeos aqui embaixo, compartilha com as pessoas, se inscreva no canal e, é claro, ative as notificações. Por quê? Porque isso ajuda muito esse conteúdo chegar a mais pessoas. É claro que eu já começo falando também do nosso patrocinador aqui do podcast, que é a Grupo Soluções Contábeis. Então, lembrando, é uma contabilidade com atendimento 100% humanizado e que vai te dar resultados para lá extraordinários. Ou seja, se você acha que está pagando mais tributos do que você deveria, se talvez você não está tão satisfeito assim com a contabilidade atual que você tem, ou simplesmente você quer uma segunda visão, um segundo ponto de vista aí sobre o seu negócio, então pega aí a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está passando aqui na tela, que você está ganhando uma análise 100% gratuita. Isso mesmo, comunidade CEO. Você vai falar com o Betel, com a Cíntia, com toda a equipe lá da Grupo Soluções Contábeis, e você está ganhando uma análise 100% gratuita para o seu negócio. Então não perde a oportunidade. Pega o seu celular, aponta aí a sua câmera para o QR Code que está na tela e você vai falar diretamente com eles lá, tudo bem? Agora, sem mais delongas, vamos falar da minha convidada de hoje, que é pra lá de especial. Olha só, ela é esposa do Marcos, ela é mamãe de duas princesinhas, da Bianca e da Lorena. Ela é engenheira, ela é mestre em marketing, ela é antropóloga, hipnoterapeuta, consteladora sistêmica. Olha só que chique que nós estamos ficando aqui. Ela é educadora e ela é CEO da Resetar Academy. Eu estou falando com ela, Raquel Barberino. Tudo bem? Que honra. Tudo bem, Cleiton. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. Fiquei abismada com a sua memória, porque que legal. Olha, gostei muito da apresentação e da honra que você me deu, né, por estar aqui presente. Obrigada. Eu agradeço demais você ter aceitado o convite, ter separado um tempinho aí, que eu sei que essa agenda é bem lotada e bem complexa para conseguir estar aqui com a gente. Um prazer. Eu já queria começar perguntando como o empreendimento surgiu na sua vida, o ato de empreender. Quando você se viu empreendedora, isso já vem de família, foi necessidade? Qual foi sua primeira experiência? Como é todo esse ato de empreender para você, Raquel? Olha, o que eu vou te falar, Cleiton? Para mim aconteceu, né? Eu jamais na minha vida eu planejei empreender. Primeiro, eu tive uma referência em casa, que era meu pai, que era vendedor autônomo. De certa forma, ele empreendia. Ele vendia sacos de lixo para os mercados, né? Então, só que o empreender dele era aquele de bater porta a porta, né? Então, ele pegava a malinha dele, botava ali o saquinho no carro e ia entregar nos mercados. Esse era o empreender que eu tive contato, tá? A minha mãe era professora de magistério. Antigamente não tinha pedagogia, não sei... Na tua época, né? Na minha época tinha, galera fazia... Eu, inclusive, quase fiz. Você fazia junto com o ensino médio o magistério e podia dar aula pro ensino fundamental, se não me falha a memória. Acho que era ensino infantil, fundamental. Até a quarta série ali, eu acho, se não me falha a memória. A gente pouco ouvia falar de pedagogia naquela época. Então, a referência que eu tinha de profissional era minha mãe, de magistério, e o meu pai, que tinha essa atividade e foi assim até o fim da vida dele. Na minha concepção de sucesso... de vida, eu seria uma trabalhadora, CLT, numa boa empresa. Estaria assim até me aposentar. Depois abriria uma franquia e faria alguma coisa da vida. Mas jamais empreender, para mim, jamais foi uma opção. Porque eu entendi o seguinte. Eu preciso ter um futuro, né? E para mim, que vim de periferia, eu tinha poucas referências do que era ser um empresário. Do que era ter sucesso empreendendo.
Então, jamais foi uma escolha, aconteceu. Eu fiz a engenharia, me formei em engenharia. É uma história muito longa, mas eu vou deixá-la um pouquinho mais curta aqui. Eu vim de escolas públicas, para começar. Estudei em escola pública a vida inteira, estaduais. E lá no comecinho, quando eu tinha que escolher uma carreira, eu falei o seguinte: bom, o meu sonho era ser professora de matemática ou de educação física. Mas eu pensava na época, as referências que eu tinha na época. Ai, professor não ganha bem. E como é que eu vou ajudar a minha família? Eu vinha de uma família humilde, né? Como que eu vou poder ajudar a minha família dando aula? Então, não vou ser professora. Vou fazer algo que dá dinheiro. E foi aí que eu escolhi fazer engenharia, decidi ir para engenharia, fiz, me formei, e aí eu vou bem assim, ó, resumir. Trabalhei 12 anos nessa área, foi uma área muito boa. E um acontecimento na família, né? Na época, o meu marido, ele teve uma doença, me obrigou a conhecer um outro mundo. A partir do que ele passou na doença dele, na época eu estava de licença do trabalho, eu fui buscar alternativas para que ajudasse a cura dele. E nisso eu conheci o mundo das terapias, coisa que para mim era assim algo que nem existia. Eu nem sabia que existia esse mundo terapêutico. Para mim, quem fazia terapia não tinha o que fazer ou realmente estava com algum problema, uma questão mental de doença. E aí eu comecei a entender esse mundo, me apaixonei por esse mundo. No detalhe, eu comecei a estudar esse mundo, porque engenheiro é assim, encasquetado, né? Gosta de processo Eu pra falei, tudo. a primeira terapia que eu fiz foi o Reiki, é uma terapia energética. E eu falava, cara, não tem lógica nenhuma isso. Como é que eu deito numa maca, uma pessoa vem lá, nem encosta em mim e eu saio bem? Não tem sentido, qual que é a lógica? E aí, engenheira teimoso, né? Fui estudar. Nisso que eu me aprofundei, eu me tornei mestre Reiki, que é o nível máximo do Reiki, né? Que é o nível de mestre. E nunca mais parei. Então, eu me tornei empreendedora, terapeuta, totalmente por acaso mesmo. Eu não planejei isso. Então, desde então, eu vim me especializando em várias áreas no desenvolvimento humano, várias formações, assim. Eu brinco, né, do Reiki a Harvard, porque a última que eu fiz foi em Harvard, que também tem a ver com processos humanos. E cá estou empreendendo sem, teoricamente, planejar. Muito bacana. Quando você conta essa sua história que você ingressou através do mundo da engenharia, do mundo da indústria, vamos colocar assim, ali dentro, já nesse seu primeiro start, você não se imaginava fazendo alguma outra coisa? Ou o objetivo mesmo era empreender no CNPJ de outras pessoas, que não tem problema quanto a Aham, isso, ser uma C-level, ser uma diretora sim. dentro da empresa? Ou você sentia que, conforme os anos foram passando ali, tinha um gap no mercado e você imaginava de migrar para outra coisa? Não, jamais. Assim, o meu sonho, com base na referência que eu tinha de mundo, ideal era, vou entrar numa mega multinacional, vou ganhar bem, vou ser CLT. Eu não via a possibilidade de ser PJ, isso não passava na minha cabeça, tá? E quero ser gerente, diretora, não sei, presidente, não pensei na presidência, mas o meu mundo ideal era esse: permanecer estável numa empresa, num emprego fixo e ganhar bem, ter uma boa vida, me aposentar, ter uma segurança, abrir uma franquia e ser feliz. Era esse o meu plano de vida. E aí, para minha surpresa, com 12 anos nessa trajetória, isso foi interrompido abruptamente. Então, é um planejamento que a gente faz, e aí a vida vem, dá uma reviravolta, e a gente acaba tendo que aprender coisas que a gente não aprenderia se não fossem as reviravoltas da vida. Então, eu falo que as coisas acontecem para mostrar para nós capacidades que a gente não sabe que tem, mas que acaba descobrindo. Então, foi isso, né? Empreender, para mim, está sendo um desafio muito grande, porque, primeiro, eu não tinha referências, segundo, não planejei, e terceiro, você sabe, né, Cleiton? É um desafio diário, né? É uma coisa, assim, muito dinâmica o empreender. Hoje, as coisas são muito diferentes de quem tem ali uma segurança numa empresa que está tudo estabelecido, tudo organizado. Então, você é sua empresa, né? A eu presa. Então, você acaba tendo que aprender processos que você não, teoricamente, não teria que se aprofundar tanto
se não tivesse trabalhando por conta. Então, foi um processo, como eu posso te dizer assim, de descobertas. Tá sendo ainda, mas eu tô muito feliz. Não me vejo mais naquela realidade que eu planejaria antigamente. Entendi. Não, interessante. Hoje eu quero aproveitar e explorar bastante esse seu lado de desenvolvimento de pessoas também. Porque, de novo, isso que você conta é uma história que bate um pouco em alguns pontos com a minha, como a gente estava conversando nos bastidores, porque não é uma geração tão distante da nossa. Sim. Menos de uma década aí, que é o que distancia a gente. Não existia essa cultura do ato de empreender e cultuava-se essa questão do emprego e de uma pessoa entrar numa empresa e fazer uma jornada muito grande. Hoje em dia nós já escutamos, vemos em revistas, entrevistas, etc e tal, as pessoas falando que se você passa mais de 5 anos dentro de uma empresa, já passa a ser improdutivo, porque você já não consegue mais absorver os valores daquele ecossistema. Como você enxerga isso hoje em dia, essa forma de desenvolvimento? Porque eu acho que é interessante o resetar. Como que você enxerga isso aplicado na vida das pessoas hoje em dia que você atende, que você empreende com as pessoas? Porque além de você empreender, você mentora outros empreendedores. Sim. Isso é uma dor geral? Como está sendo? Como as pessoas aceitam? Como elas enxergam? Porque, de novo, nós que estamos vindo ali década de 90, 80, a gente veio de uma outra realidade. A velocidade que as coisas aconteciam e o mundo era completamente diferente. E hoje em dia, esse turnaround fez as coisas ficarem muito rápido. Sim. Como as pessoas recebem? Como as pessoas estão caminhando para esse futuro? Sim. Olha, o que eu percebo? Ainda existe uma grande parte dessa geração no mercado. A geração que preza por fazer parte de uma empresa, que tem uma identidade. Eu conheço muita gente da indústria ainda, por exemplo, tá? A indústria hoje é um setor gigante ainda no Brasil, né? Óbvio, já foi maior do que é hoje, mas eu percebo que ainda na indústria existe esse senso de pertencimento, principalmente dos funcionários ali da massa, né? Do pessoal da produção. Eu conheço muita gente que trabalha em produção ainda, que tem aquele lance de eu trabalho na empresa X, eu sou o fulano de tal da empresa X. É como se fosse parte da identidade da pessoa. Porém, eu vejo que isso é algo que está com os dias contados. Porque, tendo contato com muitas gerações, né? Eu tenho contato com gerações da década de 60, 70 para frente, e óbvio, das mais jovens, eu percebo que as gerações mais jovens, vamos falar assim, 2000 para cá, eles não têm mais essa vontade de permanecer por um longo prazo num lugar se não houver um propósito para estar ali. Então, as pessoas hoje, elas não ficam nas empresas de maneira, vamos dizer assim, eu vou ficar aqui porque eu preciso do salário. Não, se houver um salário X um pouquinho maior em outra empresa, ele vai. Por quê? Porque não tem mais aquele senso de, não, eu sou fulano da empresa tal e eu vou ficar aqui. Não tem mais o pertencimento, não né, tem, Raquel? Se não houver, né? Inclusive, há estudos antropológicos, sociais recentes sobre isso, falando que se não houver, por exemplo, uma identificação com um propósito por trás daquela empresa, a geração, né, 2000 para cá, ela tende a não se interessar tanto em permanecer naquele local. Então, é uma coisa mais fluida. Não quer dizer que tá perdido ou que as pessoas não querem mais ficar em lugar nenhum. Mas que não existe mais aquela coisa do antigamente, em que, não, a segurança se mantém aí, tá? Engole sapo e fica. Então, eu vejo que não é uma geração que quer engolir sapos, porque ela começa a entender que há outras possibilidades. Quer dizer que a outra possibilidade é melhor do que ela que tá? Não sei. Mas é que não existe mais aquela coisa de eu tô presa aqui porque eu quero ficar aqui pro resto da minha vida. Então, as pessoas, elas meio que não estão mais nessa onda, né? De vou ficar aqui para sempre. Eu acredito que para as empresas é um desafio muito grande. Porque você tem que fidelizar as pessoas a quererem estar com você. Quantas e quantas pessoas, executivos de RH que eu conheço, que têm grande dificuldade de contratação, de vagas muito boas, que oferecem bons salários, porque simplesmente uma coisa da empresa não agradou aquela pessoa e ela escolhe não ir. E não quer dizer que não seria uma boa vaga, é que ela encontrou uma outra empresa que faz mais sentido para ela. Entende? Então, essa questão da mão de obra por si, somente, eu acho que ela tá indo um pouquinho, vamos dizer, por água abaixo, sabe?
As pessoas não estão mais se sentindo presas a cumprir um cargo numa empresa pro resto da vida. Então, eu acho que isso está mudando bastante. E está mudando muito rápido, né? Eu tô falando de indústria aqui, de um setor super nichado e de um setor muito tradicional. Óbvio, a gente que tem agora, né, com contato no mundo do empreendedorismo, eu vejo que existem milhares de outras possibilidades. Mas ainda uma grande massa do nosso país está nessa realidade. Realidade mais fixa. Mas a geração 2000 para cá, não vejo mais trabalhando no chão de fábrica. Eu acho complexo quando a gente para pensar, porque, assim, é claro que o empreendedorismo é uma bolha, é uma comunidade, as pessoas que assistem o programa, as pessoas que buscam outros podcasts, que consomem outros materiais voltados ao empreendedorismo, ela é uma bolha, é uma comunidade super nichada, porque, de novo, a maior parte das pessoas ainda busca esse termo de segurança, as pessoas não querem se indispor por conta do ato de empreender, que é como Sim. você fala. Porque existe uma série de conhecimentos que precisam ser adquiridos durante esse período e que nem Sim. sempre a pessoa está disposta a passar por essa jornada. E vamos ser bem sinceros que até o momento não existe um local de formação para empreendedor. Até mesmo as universidades, os cursos de administração não formam as pessoas para serem administradores e empreendedores. Forma para você organizar planilhas e para você trabalhar um funcionário de uma empresa. Esse era um grande embate que eu tinha ao longo das faculdades que eu fiz, que era a faculdade não forma um profissional para o mercado, ela forma mais um professor. Sim. Tanto que eu seguiria a carreira de professor pós-faculdade e desistir. Falei, vou ter que esperar todos os meus professores morrerem para eu poder trabalhar. Porque ninguém quer perder esse trabalho. É um trabalho muito bom, você ganhar para xingar as pessoas todo dia. Exatamente. E pior que é isso mesmo. Mas é claro que os professores ensinaram. Tem alguns professores que me deram, e até hoje são amigos, outros que eu não tenho muito contato. Uns ajudaram mais do que os outros, outros não ajudaram tanto assim. Outros atrapalharam. Mas a vida que segue. Por que eu falo isso? Porque é falta de processo que você enxerga? O que falta para talvez que você enxerga que essas pessoas de hoje em dia, as pessoas, como vou colocar, de uma faixa etária um pouquinho mais elevada, que elas vêm dessa cultura da permanência na empresa, elas também hoje em dia estão passando por essa transição. Como essas pessoas estão conseguindo se adaptar no mercado e o que você acha que para as empresas falta? Porque, de novo, como consultora e que mentora os C-levels de empresas, você provavelmente deve se deparar com esses desafios, que é o quê? O mundo está mudando. Sim. Mas a empresa não vai fechar e bater as portas de uma hora para outra. São milhões, bilhões numa grande empresa investido numa grande organização. Que turnaround a empresa vai ter que dar? Onde a empresa vai... É menos dinheiro e mais sobre gente? Que modelo de empresa que você enxerga? Será que todas as empresas terão que ser super disruptivas, como o Google, por exemplo, que dá hora para você ficar vago, põe cadeira de massagem, vai ter que ter videogame? Como que é isso? Porque eu entendo e concordo com você, porque a gente teve dificuldade. Essa semana mesmo, para contratar no escritório, uma pessoa marcou entrevista, marcamos um dia antes, meia hora faltando para a entrevista, ela manda um WhatsApp falando, puxa, eu não vou poder ir na entrevista porque eu esqueci que eu tinha um compromisso hoje. Olha isso. Então... Coisa que não acontecia. Eu lembro que... desculpa te cortar. Eu quero saber disso, porque eu sei que você é raiz, igual eu. Eu sou raiz. Quando o meu primeiro emprego, quando o Cleiton me passou o endereço do podcast, eu falei, cara, foi a rua do primeiro emprego que eu tive, foi no telemarketing. Quantos anos atrás? Isso, cara, preciso falar? Por favor. Foi 21 anos atrás. Cara, você vê que louco 2003. A vida. O que aconteceu com você de você passar na frente de um lugar, você achar isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar, e do nada você tá ali na frente. Tô morando, tipo assim, eu passava no aqui, lugar. Né? Um lugar que eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui não é pra mim, ou sei lá, impossível. E eu tô aqui hoje num lugar, assim, justamente na frente do prédio, na frente, literalmente. E aí, quando eu consegui esse emprego de telemarketing, mas foi na raça. Eu queria muito esse emprego. Era assim, ó. Eu vou contar uma coisa que eu fiz, tá? Eu adoro, por favor. Isso é bom para as pessoas verem. Quando eu fazia faculdade, isso na época da engenharia, eu não conseguia estágio na minha área. E aí, o que eu pensei? Cara, eu preciso comer, porque não aguento mais comer marmita fria.
Não aguento mais contar moedinha pra comprar alguma coisa, um pastel, né? Então eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E aí eu via meus amigos todos conseguindo emprego no telemarketing. Nossa, e é roupa nova, e não sei o quê. E na época, cara, assim, ó, pra quem é jovem, é muito interessante isso que eu vou contar. Eu tinha um sapato só pra ir pra faculdade. E eu lembro que tinha um dia, isso entrando totalmente no contexto do que eu vou falar, eu vou chegar lá. Teve um dia que choveu muito. E eu usei esse sapato, era um sapato de camurça, e molhou. E no outro dia tava muito frio. E eu não tinha sapato pra ir pra faculdade. O que eu fiz? Eu fui de sandália, que era uma sandália antigamente, tava na moda aquela sandália de amarrar na perna, assim, tipo gladiador. E eu tinha uma de plástico, assim. E eu fui pra faculdade com essa sandália e com uma blusa. Tava muito frio. Eu atravessava literalmente São Paulo, da Zona Sul à Zona Norte, todos os dias. E aí, eu lembro até hoje que um amigo meu me perguntou assim: você não tá com frio, Raquel? Por que você veio com essa sandália? Né? Então, assim, eu falo, cara... Você não manja nada de moda, cala a boca, maluco. É a última moda em Paris, essa sandália aqui, com essa blusa no frio. E com o pé molhado, e pisando em poça d'água, e correndo atrás de busão, né? Então, eu falo, cara, eu quero trabalhar, não importa, eu preciso trabalhar. Daí eu mandava currículo para todo lugar. Antigamente a gente imprimia o currículo, né? Assim, gente, existia essa época. A gente imprimia o currículo e levava nos lugares, né? Não tinha e-mail. Tipo, tava lançando e-mail ainda, tá, Cleito? Acho que você nem vai saber. Tipo, lançando Yahoo. Não tinha nem MSN ainda. Você usava o discador IBEST, o IG. Ó, quem podia, tá? Quem tinha computador. Eu não tinha, por exemplo. Então, eu levava... Eu fui, inclusive, nesse prédio aqui trazer o currículo, né? Impresso. O que eu tinha lá? Word, Excel, PowerPoint. Não tinha experiência. E não conseguia emprego, não conseguia meus amigos no telemarketing. E eu querendo entrar e tal. E aí, eu fiz o primeiro teste. E o primeiro teste eu não passei, porque eu fui... Sei lá, não entrei no perfil da vaga de um atendente de telemarketing, né? E aí, eu cheguei em casa. Eu lembro que eu levei... Pra chegar na minha casa 3 horas depois dessa entrevista. Eu cheguei tão nervosa, eu cheguei chorando em casa. E minha mãe, o que foi? Aí eu, o que foi? O que foi? Eu andei 3 horas e não consegui um emprego. E eu lembro que eu fiz uma coisa assim, que eu não recomendo que façam, mas eu liguei na empresa no dia seguinte e falei, olha... Antigamente deixava esse recado na caixa postal. Vocês deixaram um recado aqui na minha caixa postal? Porque eu tô participando de processo seletivo e eu queria saber se realmente foram vocês que ligaram pra mim. E a mulher que me atendeu falou assim: ah, não foi, mas inclusive hoje vai ter um processo seletivo aqui. Isso era tipo na Lapa e eu morava em Interlagos, né? Bem do ladinho, só pra quem não é de São Paulo era pra ter noção. Era a época que a gente ligava, não sei se era 102 ou 152, pra saber que ônibus que a gente pegava. Aí a menina falava, olha, você vai pegar o 5307 Santo Amaro, vai andar X pontos, era nessa época. Eram 3 horas pra chegar da minha casa até a Lapa. Vai ter um processo hoje na Lapa, você quer vir? Por um acaso. Eu falei, quero. Cara, eu peguei os busão, peguei tudo. Fui na Lapa, porque eu queria trabalhar. Então, era esse tipo de lance que tinha antigamente, né? Hoje, espero que ainda exista essa ânsia por oportunidade, por trabalhar. Porque nessa eu consegui ser contratada e ganhar os meus R$ 360 por mês, né? Pra trabalhar no telemarketing, comprar os tantos sapatos que eu queria comprar. Eu lembro que eu fiz cartão em todas as lojas. Loja Renner patrocina nós. C&A, Renner, Pernambuco. Tudo que aceitava o meu crédito eu fiz. Nossa, mas assim, ó, eu tinha um prazer de trabalhar, né? Era perrengue, era ônibus, era tudo. Mas existia aquele senso de, pô, trabalho, sabe? Eu tenho o meu dinheiro. E o que eu vejo hoje nas gerações que estão chegando aí nas empresas, e tanto as que estão chegando quanto as que estão ainda, né? Vamos dizer, relativamente jovens, é essa necessidade do bem-estar no trabalho. Porque na minha época não tinha essa do bem-estar. O bem-estar é você se comportar e seguir as regras. E 15 minutos de pausa. E se quiser, tem um chazinho com gengibre. O teu era 2 pausas, 5 e 1:15? Era 1:15 direto. Tinha que fazer tudo. Banheiro, comer, almoçar. Eu fazia 6 horas de atendimento? 6 horas de atendimento, segunda a sábado. Entendeu?
E era isso, e tava tudo bem. A gente Olha aí aceitava. o pessoal da escala 6x1 comentando agora. Olha aí, gente, tá vendo? 6x1 é isso aí. Então, eu ainda me sentia privilegiada, que eu não trabalhava aos domingos. Meus amigos nos outros setores trabalhavam, o meu não. O meu era só de segunda a sábado. Mas estava maravilhoso. Eu tinha um emprego, eu tinha o meu salário, eu tinha meus direitos, né? Eu tinha o 13º, eu tinha Recebia a cesta básica. VR, meu Deus. Então, assim, eu percebo que as oportunidades são muito similares, mas o desejo por elas talvez tenha diminuído. Justamente, eu não sei se também... Olha, vou me sentir muito velha falando isso. Mas não sei se também pela questão da internet ser muito, muito fácil de você encontrar outras possibilidades, as coisas estão mais diluídas, sabe? Eu não tinha essa divulgação que tem hoje. Eu não sabia onde tinha oportunidade. A gente tinha que ir atrás, comprar jornal, páginas amarelas, páginas não sei o quê. Então, era coisa muito manual, sabe? Era muito de colher feijãozinho assim, ir lá e fazer. Agora não, agora assim, existe um mundo de possibilidades. Agora não sei se isso é muito bom, ou se isso meio que tá tirando das pessoas a oportunidade também de criar um vínculo. Porque eu acredito que é importante a gente ter algum tipo de vínculo, sabe? Não que você tenha que estar preso num local a vida inteira, mas inevitavelmente você ficar 2, 3 meses num lugar não vai te dar uma experiência de vida, de trabalho, de carreira. Eu passei 1 ano e meio no telemarketing. Eu falo que para mim foi a maior escola de comunicação e de negociação que eu tive na vida. Eu defendo que todo mundo tem que passar pelo telemarketing Eu uma acho vez que na devia vida. ser o primeiro Forma emprego. caráter. Forma caráter. Você escutar xingamento e não revidar ali, você e ser revidar frio. com educação. Olha, Por falta de comunicação, isso é o contato. o senhor está passando do... né? Tinha uma fraseologia, né? A fraseologia. Não, as palavras de baixo calão e e agora eu posso desligar essa linha. Você não mandava a pessoa para lá, né? Para PQP. Você falava, né? Mas, tipo, é uma resiliência. E eu falo, nossa, ali eu aprendi a me comunicar. Não, e é um contato, uma possibilidade de contato para as pessoas de cultura e dia a dia de uma grande organização. Porque Sim. o operador de telemarketing, as pessoas muitas vezes veem o cargo de forma pejorativa ou não importante. Uhum. Principalmente, eu não sei no seu, quando eu fui telemarketing na carteira tava assim, agente de processos e negócios era o cargo. Não era atendente, eu lembro, era agente de alguma coisa também. Então assim, é claro que as pessoas tiram sarro e falam, você tá falando isso, eu já contei em outros podcasts no Pod 10, quando o André me entrevistou, eu conto um pouquinho da minha história, mas eu falo, as pessoas deveriam enxergar essa oportunidade. Eu enxerguei, por exemplo, quando eu trabalhei na Tivit. Não tem problema nenhum em falar. Eu gostava de trabalhar lá e sair porque eu pedi pra sair, como eu comentei com você no off, pra focar na parte na carreira de produção musical e nos estudos. Uhum. Eu falava, cara, você é telemarketing? Eu falei, cara, não sou telemarketing. Eu cuido do atendimento da maior empresa de BPO da América Latina. Uhum. Falei, então, assim, aonde as pessoas não enxergam oportunidade, falei, eu vejo ouro. Uhum. Porque é um sistema, tem toda empresa tem suas falhas, tem seus gaps, todo mundo acha que a Eugênio vai resolver a empresa, mas ninguém se propõe a fazer. Sim. A Rádio Peão fala pra um caralho na cabeça das pessoas. Fala. Mas resolver, ninguém para resolver. E se fosse você, eu sempre falava, e se fosse você aqui, o que você faria? Sim. Porque as pessoas, não é só da sua geração, na minha eu já vi que as pessoas começaram a perder um pouco desse apreço pelo trabalho. Não que eu diga que o trabalho é cultuado e que tem que virar a sua rotina de vida e o seu mantra. Mas, cara, se propõe a fazer uma coisa, faça bem feito. Faça bem feito. Onde estiver, né? E eu vejo que as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, assim, as pessoas não entendem os primeiros passos que precisam ser dados para elas aprenderem. Talvez esses primeiros tijolinhos, essas primeiras pedrinhas que você está colocando, são elas que vão formar um alicerce sólido. Exatamente. Porque, por exemplo, hoje em dia todo mundo quer ser CEO, todo mundo quer ser C-level, todo mundo quer ser um cargo alto numa empresa, ou ser uma grande empresa, uma grande startup. Ô, meu irmão, você não sabe conversar direito. Sim. Como que você vai fechar um contrato? Não sabe ouvir, né? É o que você falou, o vai telemarketing, no telemarketing aprender a conversar, caráter, ouvir e se interessar verdadeiramente pelo problema do outro. Tem sindicato do telemarketing? Tem.
Sindicato, patrocina nós. Olha só, o telemarketing forma caráter. Forma caráter, com certeza. Não, a gente pode assegurar isso aí. Né? Tanto é que os próximos empregos, não sei se você teve essa sensação, mas ficaram muito fáceis. Eu falava, gente, eu lembro que o meu primeiro estágio na engenharia não era fácil. Mas eu falava, cara, eu não tenho que ouvir pessoas o dia inteiro me reclamando. Tipo, é muito fácil fazer isso. Passei pelo inferno isso? cedo, essa é fácil. Eu fui forjada aqui a ferro e fogo. Muito fácil, pode mandar qualquer coisa aí. Então, eu lembro que nessa época, eu fui destaque também como operadora. Eu lembro até hoje uma cena que eu tava lá nas PAs, né? A gente chamava de PA, é PA, né? É PA, aquelas baias que As fica baias. a equipe. E eu lembro que eu resolvi um problema de uma cliente que ninguém resolvia. Já era tipo a quinta vez que ela ligava. E era um problema tão simples, que eu falei, não, vamos mudar o seu plano, ó. Seu consumo não é para esse plano, é para esse. Porque eu olhei o detalhe, olhei o histórico dela, olhei a dor dela, né, do cliente. E aí eu resolvi, mas muito rápido, eu falei, olha, a senhora não precisa cancelar a linha, né? Vamos reduzir o seu consumo, a sua mensalidade vai baixar X% e tá tudo certo, a senhora mantém o número, naquela época não tinha portabilidade. E ela ficou super contente. E eu lembro que essa mesma cliente quis ficar na linha para falar com o supervisor. E esse supervisor, eram, tipo, sei lá, 200 atendentes. Chamava Guilherme, eu lembro até hoje do Guilherme. Ele pediu um tempo pra gente. Olha, gostaria de pedir uma pausa aqui. Pausa feedback. Pausa aqui, Não, eu gostaria muito, eu fiz a escuta do atendimento de uma funcionária aqui, tal. E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Raquel Barberino. E aí todo mundo... Gente, essa cena para mim foi tão marcante, porque ao mesmo tempo que eu falei, cara, mas foi muito simples o que eu fiz. Muito simples. E ao mesmo tempo eu pensei, cara, as pessoas não estão fazendo o simples, o básico. As pessoas estão pecando em fazer o básico daquilo que elas foram contratadas. E eu acho que isso é uma Betel dor. fala isso, né? Pra encantar não precisa muito, é fazer o básico bem feito. Fazer o básico bem feito, né? Aliás, um beijo, Betel. Obrigada por essa conexão maravilhosa aqui com o Cleiton. Então, é isso. Eu acho que o básico bem feito tá muito escasso, tá em extinção, sabe? E eu falo isso principalmente para quem empreende, precisa contratar terceiros. A gente sofre muito com isso. Porque você contrata uma equipe X para fazer aquele trabalho que é o que ela sabe fazer, teoricamente, e ela não entrega o básico. Né? Então, o que você falou, né? Voltando à pergunta que você fez, o que falta para as pessoas se manterem nas empresas? Eu acredito que é isso. Primeiro, o ambiente precisa estar muito, vamos dizer assim, adequado a essa nova mentalidade das pessoas, de não se sentirem, vamos dizer assim, pressionadas e presas. Ah, mas como que vai ter uma empresa sem pressão? Cara, tem jeito de fazer, né? As pessoas não querem mais seguir líderes por medo. Elas querem seguir por respeito, por admiração. Eu já cheguei a trabalhar numa empresa em que me ofereceram, 2 meses depois que eu entrei nessa empresa, um cargo numa outra empresa para ganhar o dobro mais comissão. E eu não quis sair dessa empresa porque eu sabia que eu ia aprender muito com aquele líder. Eu falava, cara, eu não posso sair daqui. Olha a pessoa com quem eu estou trabalhando. E aí eu recusei um serviço para ganhar mais, porque eu estava num local em que eu me inspirava na pessoa. E isso faz tempo. Então, imagina a geração de hoje, né? Eu acredito que eles queiram estar num ambiente em que eles vão, sim, aprender, crescer, ganhar bem, mas não por imposição, sabe? Não porque, eu sou seu chefe, você tem que me obedecer. Mas porque eu gosto de estar aqui, eu gosto do propósito da empresa e eu me sinto valorizada aqui. Acho que também a pessoa se sentir valorizada, sabe? Reconhecida quando merecido, também faz diferença. É interessante que eu acho que as pessoas, às vezes, você como lida muito com pessoas muito mais do que eu, vai saber me dizer. Porque as pessoas enxergam muitas vezes essa implementação de cultura, esse negócio de bater sino, de fazer tudo isso de forma pejorativa. A grande parte das pessoas, porque o que acontece? Virou muito programa do Chacrinha, algumas empresas, algumas coisas. Sim. Parar, entreguei. Eu não sou do tempo do Chacrinha, tá? Só trouxe a o referência. Teu avô assistia. Só trouxe a referência. Mas por que as pessoas enxergam, têm dificuldade? Porque o que eu vejo? E, de novo, trazendo o nosso exemplo de célula de teleatendimento.
Tinha pessoas que compravam as metas e a briga ali de fazer acontecer, e tinha pessoas que estavam, tipo, só no foda-se, tô só Sim. mais um dia e derrubava cliente e fazia Aham. as coisas porque não se enxergava e não se sentia pertencente ao Tá. processo. Para empreendedores que têm equipes, estão buscando equipes, você como uma pessoa com propriedade em pessoas, existe uma jornada, uma trilha que você pode fazer, por exemplo, para quem está assistindo a gente nesse episódio, falar assim, puxa, Raquel, eu tô com uma dificuldade de condensar o meu time, do que o meu time possa ter foco, de que o meu time tenha paixão pelas metas, o que que Uhum. é? Eu tenho que pagar mais, eu tenho que oferecer bônus. Existe uma trilha, uma jornada que você conseguiu mapear ao longo desse seu processo de orientação aí de vários empresários que as pessoas podem, não que elas apliquem em sua totalidade, porque, é claro, cada caso é um caso Sim. que você analisa, mas existe uma coisa meio genérica para a pessoa começar a sentir alguma mudança ou ter um termômetro da situação? Uhum. Principalmente, eu acredito que o que tá faltando para a grande maioria das empresas, e isso não é de agora, é incluir aquele funcionário, aquele prestador no todo. E não que ele se sinta, por exemplo, só uma peça sem sentido no tabuleiro. O que que acontece? A grande maioria das empresas, elas não têm uma cultura definida nem para elas mesmas. Então você pergunta pro, sei lá, pro um CEO ou para um executivo, qual que é a missão, visão e valor da sua empresa? Ele não sabe. Então você imagina quem está lá na outra ponta. Então é como se fosse assim, eu tô aqui fazendo alguma coisa para ganhar meu salário e acabou. Eu acho que está faltando muito essa questão do senso de pertencimento do todo, no sentido assim, ter uma cultura muito bem estabelecida, para a pessoa saber o porquê daquela empresa, qual que é o planejamento estratégico daquela empresa, onde ela pretende chegar, qual que é, de fato, o meu papel aqui, onde eu posso chegar nessa empresa, qual é o plano de carreira que existe. Essa falta de comunicação deixa as pessoas desmotivadas, sabe? Eu já trabalhei em empresas muito boas, mas que não havia, por exemplo, esse tipo de comunicação. Olha, Raquel, aqui o teu trabalho atual é esse, mas existem possibilidades para chegar aqui, aqui, aqui. Ou, olha, Raquel, o teu trabalho atual é esse, mas nesse momento não existe possibilidade de tal, 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 tal. A falta de comunicação, né? O que quer dizer comunicar? Tornar comum aquela informação. Eu acho que isso também está deixando a desejar nas empresas, sabe? Essa vontade de comunicar as pessoas sobre os objetivos, esclarecer a cultura da empresa e viver aquilo. Porque não adianta eu ter uma cultura na parede e não viver aquilo. Então, acho que essa incoerência também entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo também não mantém as pessoas motivadas, sabe? Então, resumindo, comunicação sobre os objetivos da empresa, os planejamentos, a cultura, ter muito bem alinhado qual é a missão, visão, valor da empresa. Não que tenha que ser uma coisa engessada, né? Tem umas que são muito engessadas só para dizer que existe, né? Mas viver de fato aquilo que eles estão pregando, sabe? Comunicação. Eu acho que a palavra-chave é essa. Porque Comunicação. isso que você traz, a gente fala de uma mudança de mindset de empreendedores, vamos colocar aí 35, 40 a mais, que era uma geração que as coisas eram porque eram. Sim, Como assim, a partir de hoje eu tenho que dar satisfação para não um exatamente. colaborador, um funcionário Um na cabeça dessas funcionário. pessoas? Isso, um funcionário, não é um colaborador. Imagina, Colaborador é nome colaborador bonito de peão, que de foi peão. colocado Não depois mais existia pra essa frente. palavra, colaborador. Colaborador. Colaborador, você Meu tá? ovo. Colaborador meu ovo, caramba. Vai trabalhar. Vai trabalhar e não me enche o saco e faça muito bem. Não me pergunte mais, né? Me pergunte o mínimo possível. Então, colaborador é uma palavra muito Nutella para minha geração, né? Não tô falando que não é Nosso tempo certo era de falar. empregado. Eu sou empregado de tal empresa. Funcionário. Você é meu quase vassalo, né? Mas é isso. Então, assim, como você falou, a galera que está empreendendo agora, ela tem uma cultura raiz CLT, né? Então, até para que ela se molde às novas necessidades dessa galera que está chegando, principalmente o pessoal mais jovem, né? 20 anos, 15 anos, sei lá. Precisa ter algo muito atrativo para fidelizar aquele colaborador, né? Então, acho que a dificuldade está aí também, sabe? Em comunicar
e não tratá-lo como um simples funcionário, mas sim fazer parte, né? Ele faz parte do meu negócio, da minha empresa. Então, eu vou tratá-lo como parte disso, não como alguém que eu estou dando um favor para ele trabalhar para mim, né? Existe alguma etapa para que esse empreendedor ou algum processo que ele possa fazer para validar, até mesmo para ele se descobrir como esse novo empreendedor? Vou te dar um exemplo que talvez seja frequente. A gente tem o seu Zé lá da venda. Uhum. Ele tem um mini mercado ali no bairro, na região onde ele está, e ele tem lá seus 8, 10 funcionários. Vamos colocar Sim, que já é um empreendimento sim, expressivo, já super. tem um faturamento ok, porque é mercado. A pessoa fala, é mercado, tem rotatividade, então tem gente no açougue, tem talvez uma padariazinha, Uhum. ou talvez reduzindo, uma pessoa que tenha 3, 4 funcionários, uma vendinha. Só que essa pessoa, ela tem dificuldade, em grande parte das vezes, de aplicar isso. Por quê? Porque ela vem de uma outra cultura. Uhum. Que passos que essa pessoa consegue dar nessa pequena escala? Porque, assim, vamos pegar o exemplo do seu Zé, que ele é um CEO por acaso. Ele é uma pessoa Tá. que não ele começou o ato de empreender porque ele montou ou herdou o mercado, foi Uhum. hereditário, Uhum. e ele não tinha esse pensamento e não tem esse pensamento de cabeça sistêmica de desenvolvimento e gestão de Sim. pessoas. Por onde dá para começar? Eu vou te dar um exemplo, não sei se você já presenciou isso, mas padaria de bairro. Muito, Padaria de adoro. bairro, né? Padoca, né? Como a gente fala aqui. Lá perto da minha mãe, onde eu morei até quase meus 30 anos, quase que eu encalhei, gente, casei com quase 30. Existe uma padaria em que eu vou lá até hoje e eu vejo exatamente as mesmas pessoas trabalhando lá. Eu falo, cara, essa mulher, ela está fazendo a mesma coisa há, sei lá, mais de 20 anos. Aquele senhor continua ali na chapa há mais de 20 anos. E a mesma pessoa. E óbvio, cresceu, tem mais funcionários, mas existe ali, vamos dizer, um corpo de funcionários que estão lá desde o começo, desde que não tinha nem, sei lá, catraca eletrônica lá na padaria. Então, o que eu vejo nessas pessoas? Elas gostam de trabalhar ali. Elas gostam do ambiente. Elas se sentem no papel delas. E eu vejo que o dono da padaria, ele sempre está presente. Então, não é um cara que simplesmente botou as pessoas para trabalhar e vai embora e vai lá e fazer o balanço no final do mês. Ele tá ali e ele chama as pessoas pelo nome e ele trata bem. Então, eu acredito que esse tipo por exemplo, esse tipo de empreendimento, ele precisa ter esse senso de, uau, eu sou a Maria do pãozinho, sabe? Ah, eu sou o Zé da chapa, mas eu sou reconhecido como o melhor Zé da chapa, a melhor Maria do pãozinho. E eu sou muito bem tratada aqui. Então, as pessoas, elas ficam no lugar, e aí falando um pouco do desenvolvimento humano, a gente gosta de estar num lugar onde a gente se sente seguro e amado. O ser humano busca segurança e amor. Tudo na vida que a gente faz, independente do que seja, é para esses dois recursos. E aí eu tô falando do inconsciente da nossa mente. A gente busca estar em lugares em que a gente se sinta seguros e amados. Como que o amor e a segurança... E amor que eu falo aqui, gente, não é amor, né, de casal. É amor de marido e mulher. Aqui é um amor de eu te respeito como ser humano. Eu te respeito como profissional. Né? Eu reconheço que você é um bom funcionário. Eu agradeço quando você vem fazer hora extra para mim. Eu reconheço que você está se doando mais do que talvez precisaria. Então, esse reconhecimento é uma forma de fidelização gigante e que as empresas muitas vezes não usam. É um recurso gratuito. Concorda? É um recurso gratuito. Mas as pessoas, né? Eu falo, o meu primeiro método que eu lancei no digital se chama Seja Reconhecida. Interessante. Seja reconhecida, porque era uma dor que eu entendi que existia nas mulheres executivas, inclusive que era uma dor que eu tinha quando eu trabalhava, porque eu pensava o seguinte, né? Pô, eu sou a melhor daqui, eu faço... acho que em geral pensa isso, né? E precisa pensar, Precisa porque, pensar. como diz o Cristiano Ronaldo, posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o Na melhor. minha cabeça eu sou melhor. E eu não sou reconhecida por isso. Quantas e quantas vezes eu tive esse sentimento de não reconhecimento?
E muitas vezes esse reconhecimento não era assim, olha, Raquel, seu salário é X, eu vou aumentar para X vezes 2. Não. Era assim, ó, Raquel, eu percebi que naquele sábado você veio mesmo cancelando seus compromissos, mas você estava aqui. Sabe o confete? Sei. As pessoas querem confete. E a gente não dá o confete por quê? Entende? Mas é dar o confete quando existe necessidade ou realmente um sentido pro confete. Mas usem mais confete, gente. As pessoas gostam. Né? Eu lembro que eu tinha um professor no marketing que ele falava assim, gente, é o mimimi, é o nhanhanhã. Né? As pessoas querem isso. Então falta, não é aquele puxa-saquismo sem sentido, mas é um reconhecimento quando existe o reconhecimento, né? O sentido para aquele reconhecimento. Então, eu acho que está faltando isso, sabe? De enxergar aquele colaborador como alguém que está se doando uma parte da vida dele para minha empresa, óbvio, com todas né, as recompensas, mas reconhecer quando for necessário, sabe? E falar, sabe? Se expressar, fale com a pessoa, olha, que legal, obrigada, tal. Então, assim, o mínimo as pessoas, né, a grande maioria dos empresários não fazem. Que é esse reconhecimento, que é esse, pô, que legal, obrigado por isso. Isso fideliza. Isso faz com que a pessoa, a Maria do Pãozinho, ela acorde 4 horas da manhã e ela esteja lá fazendo pãozinho. Porque ela gosta de ser a Maria do Pãozinho e tá tudo bem. O Zé da Chapa, ele quer ser o Zé da Chapa. Mas ele quer ser tratado como um profissional respeitado. Então, eu acho que a gente tem que dar respeito a quem precisa do respeito e merece o respeito e o reconhecimento, né? Então, eu acho que esse diálogo, o senso de pertencimento e trazer o segurança e o amor é uma chave, assim, surreal para que a pessoa fique com você, sabe? Ela se sentir, pô, que legal, o Cleiton gosta de mim. Entende? Ele briga comigo, ele puxa né, quando precisa, mas quando também eu... Mas tá junto. Exatamente, mas tá junto, sabe? Então, o contato humano, que é algo assim, que antigamente era um tabu, né? Não posso ter intimidade com o funcionário, né? Cada um por si, e vem, faça a sua... Acho que isso vai cair por terra, sabe? Eu acho que o contato humano, o olho no olho, o que legal, vamos junto, tá precisando de mim, precisa de alguma coisa, é o seguir porque quer seguir, e não porque é obrigado a seguir. Eu acho que isso já tá acabando. Interessante, porque isso que você fala, esse senso de pertencimento das pessoas, é um fio condutor e é uma fórmula para fazer. E essa nova geração, você acha que eles vão conseguir criar esse pertencimento? Porque hoje eu sinto que as pessoas têm um desapego muito grande. Sim. E não só as pessoas jovens, as pessoas, como eu falei, desse caso de entrevista lá no escritório. Exatamente. As pessoas que vêm de gerações anteriores estão começando a exercitar esse desapego também das coisas. Sim. Para onde vai o mundo? Esses problemas que você enxerga, porque, de novo, que você mentora pessoas que têm grandes empresas, esses também são problemas recorrentes no pequeno empreendedor, fora esse que a gente citou de engajamento de equipe. O que mais que você consegue enxergar aí para pontuar para a galera ficar esperta? O que que eu falo? Enquanto houver ser humano com o nosso DNA, os problemas vão ser completamente parecidos, né? Então, assim, empresa com 10 colaboradores, com 20, com 50, com 100, com 1000, ainda é sobre gente. Então, assim, o que a gente não pode deixar de lado é a importância de entender sobre gente. Eu vejo muitos líderes que não entendem nem sobre eles mesmos, né? Então, assim, estão confusos, eles estão estressados, eles estão dispersos, ansiosos. Então, assim, eles não conseguem nem se enxergar como que ele vai conseguir enxergar a equipe dele. Sabe o que eu vejo, pegando um gancho nisso que você está falando? As empresas, elas não se preocupam muitas vezes em lapidar esses líderes, vamos colocar assim, líder de equipe, líder de setor, de segmento. Para e pensa você aí que tem empresa e tem um gerente, alguma coisa. Quando foi a última vez que você pagou um curso ou perguntou de alguma capacitação que ele gostaria de fazer? O gestor que você tem fala inglês, você gostaria que ele falasse inglês? Você já se propôs a pagar um curso de inglês?
Você vê, as pessoas hoje em dia também... Eu também defendo um pouco do lado da rádio peão, porque muito se é pedido, mas também pouco se é dado por Sim. parte de grande parte das empresas. Uhum. Como é que diz naquela música do Gabriel Pensador? Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Sim. Então, até pra parte das pessoas, como que vai gerir isso? Como que vai ficar? Porque muita gente fala assim, vai na internet, busca, mas a internet tem uma infinidade de Não, coisas, mas não as pessoas significa que tá alinhado e dispersa. fica disperso, justamente. Aham, não foca. Enquanto a empresa não entender que os líderes, eles são os órgãos vitais da empresa, né? Por exemplo, uma empresa que tem 5 gerentes. Esses gerentes são os órgãos vitais. Eu preciso saber se eles estão funcionando bem. E o funcionando bem é como pessoa, é como gente, é psicologicamente. Porque a gente vem de uma geração que era muito assim, separe sua vida pessoal da profissional. Cara, chega um ponto que não dá, Não vai dar dá, merda, vai dar pane ali no meio. Exatamente. O cara que chegou de uma noite mal dormida, que acabou de ter filho, ele não vai performar como ele performaria se ele dormisse a noite toda. Quer dizer que ele vai fazer um mau trabalho? Não. Mas quer dizer que existem variáveis que são incontroláveis, que é justamente o comportamento, mentalidade do ser humano. Então, assim, como é que você, como CEO da sua empresa, está olhando para esses colaboradores? Você está prestando atenção nisso ou você quer que cada um funcione do jeito que sim, né? Que der? Porque assim, se você tem um cérebro muito bom, um coração muito bom, mas o teu rim não tá legal, concorda que o organismo todo não vai estar bem? Então, tem até uma piada sobre isso, né? Do intestino. Né? Não, que eu sou mais importante. O cérebro fala, não, eu que sou o mais importante. Aí o intestino fala, então peraí que eu vou travar. E aí eu quero ver quem que vai ser mais importante. Quero ver se o resto né? funciona de verdade. Então, é sobre isso. É sobre entender que os líderes, eles são os órgãos vitais do funcionamento da empresa. E se eles não estão performando bem como líderes, não só nas funções administrativas, mas como inspiração para a equipe deles, a empresa vai sofrer. É um órgão, é um organismo vivo. Então, qual que é vamos dizer assim, você me perguntou, né? O que você acha que deveria ser feito para essa geração? Não importa se é a geração X, Y, Z, ela precisa do contato humano. Não tem como ter uma empresa sem olhar para o ser humano. Então, cada vez mais, e eu falo, né, que esse é um recurso básico, mas que as pessoas não estão mais prestando atenção nisso. Hoje se cobra muita produtividade, entrega e tudo mais, mas e aí? E o lado do bem-estar, né? Aquele ambiente, ele está sendo... Né? O ar-condicionado, você me perguntou, tá bom a temperatura, né? Óbvio, eu não estou chamando alguém para assistir televisão na minha empresa e comer pipoca. Mas, assim, é um ambiente minimamente agradável de se estar? Né? Da pessoa querer estar com você? Como é que é? Não sei, né? A empresa onde eu trabalhava era muito boa. Tinha um conforto, né? Eu me sentia bem ali. Tem papel higiênico para o seu papel. funcionário usar? Exatamente, mas já trabalhei em empresas que não tinham papel. É isso, é o básico, sabe? Então, assim, é o bem-estar. Como é que tá o ambiente, como é que tá, vamos dizer assim, as condições para a pessoa trabalhar. Tudo isso também interfere, né? Interessante. Pegando agora um segundo estágio de vida, a gente veio Raquel, que saiu uma moça periférica, que tinha um sapato, que foi para a faculdade, que entrou na área que gostaria e deu um turnaround de engenheira de produção para hoje engenheira de pessoas e processos, vamos chamar assim. O que mudou de tudo isso? O que você, como mulher, como pessoa, evoluiu, amadureceu e... quando eu converso com você sobre isso, quando a gente se encontra, eu vejo muito claro no teu olho que brilha porque você encontrou a sua missão. Uhum. Como que é isso, encontrar a missão? E para essas pessoas que ainda não encontraram, que trilha que pode ser feito para buscar isso? Porque uma vez que você encontra, você vai reto, você foca e não para mais. Sim. Olha, eu gosto disso, eu sou bom nisso e vou fazer isso. Uhum. Foda-se o que acontecer. Sim. Run fucking run. Uhum. Até onde vai e como que você se define, porque é um ciclo que se fechou na sua vida para iniciar um novo com tudo isso. Aí você foi estudar antropologia, você foi fazer outras coisas e se desenvolveu como pessoa ainda mais voltada para pessoas. Como foi isso na sua vida? Sim, foi uma loucura. Uma loucura. Primeiro, né? Como eu falei, eu não planejei nada disso.
Estar aqui pra mim... Era pra eu estar... Que horas são agora? Era pra eu estar me preparando, né? Que a gente quer CLT, 5h30, você já fecha tudo. Fecha as gavetas, né? Tira ali as coisas, vai no banheiro, enrola até das 6 horas. Ah, é que hoje a gente tá gravando na sexta-feira, já era mais cedo, porque tem o happy hour. Tem happy hour. Imagina, já estaria na padaria. Olha que ponto que a sua vida chegou, você esqueceu do happy hour. Ela não pode se intitular mais uma SLT, você se esqueceu do ritual da Rádio Peão. Sim, eu esqueci que saía às 5 horas na sexta-feira, não era 6. Desculpa aí, pessoal 44 horas semanais. Ai, gente, sorry, esqueci. Traiu o movimento. Mas enfim. Mas voltando, né? Eu falo assim, em termos de missão, como que eu me defino? É o que a gente comentou, né? Eu me defino uma engenheira de pessoas. Porque hoje, assim, eu entendo que, independente do lugar ou de com quem a gente está conversando, existe uma engenharia das coisas. Até algumas pessoas conversam comigo, porque até a linguagem corporal, como a gente mexe a sobrancelha, os olhos, né? Tem até uma série sobre isso que eu esqueci o nome, mas... tudo comunica. Então, assim, na PNL, por exemplo, o fato de você mexer o olho para um lado ou para o outro, eu sei se você está imaginando ou você está lembrando. Eu sei se você está lembrando de um som ou você está lembrando de um sentimento. Então, tem gente que sabe disso, olha para mim e fala, Raquel, você está me analisando, né? Não, eu desligo isso, senão a gente fica louco. Mas eu sou completamente apaixonada por isso que eu faço hoje, pela engenharia de pessoas, por desenvolvimento pessoal e dos executivos de equipes e tudo mais. Mas eu vejo hoje que essa noção de missão eu não tinha. Eu não tinha CLT. Qual que era a minha missão? Era ter uma família, né? Que é uma missão linda. Era casar, ter filhos, um carro e um apartamento. Era essa a minha missão. E hoje, nessa nova realidade, eu imagino que grande parte dos CEOs aí entendem que a missão, ela vai além de você. O que é a missão? É aquilo que vai além de mim. É o legado. É o legado, né? Então, o que eu faço hoje não é para a Raquel e para a família da Raquel somente. É algo que vai de mim, além de mim, e que não precisa parar em mim. Tem um exercício muito interessante que eu faço com as pessoas, que é o seguinte. Quando você tiver 80, 85 anos e você olhar para trás, qual é a história que você quer contar para os seus netos? O que valeu a pena, né? Acho que hoje em dia a galera mais nova nem vai chegar assim. Nossa, que a galera que vou, imagina, vou de pet, né? Vou de pet. Vou de pet. Vamos ter que começar a trocar agora essa estratégia. Então, vamos lá. O que você quer que esteja escrito na sua lápide, né? Eis aqui, fulano de tal, o quê? Então, assim, óbvio que essa noção de querer deixar um legado não é todo mundo que tem. E eu compreendo. E tudo bem. O meu legado é não ter um legado. É sobre isso. Nossa, eu adoro. É sobre isso. Isso encaixa pra qualquer coisa. É sobre isso. É e tá sobre tudo isso bem. e tá tudo bem. É uma frase perfeita, né? Então, assim, não são todos que querem deixar um legado. Mas eu acredito, né? E eu quero estar muito certa com essa minha crença, de que a grande maioria dos CEOs, eles entenderam já que não é sobre eles. É a partir deles para outros, né? Qual que é a solução para o mundo que eles têm? É um serviço? É um negócio? O que é? Porque se não tiver isso, Cleiton, não faz sentido nenhum. Para mim. Se não tiver um porquê de eu fazer o que eu faço, se o meu trabalho não fizer a diferença para você, na sua vida, no geral, para mim não faz sentido nenhum. Era melhor continuar lá e era melhor estar no happy hour agora. Entende? Então, assim, são escolhas que a gente faz, né? O senhor, por acaso, eu acho que ele não necessariamente escolheu tudo isso, mas administra essas novas possibilidades, mas que se não houver um porquê ou por quem, né? Ai, sabe, eu vou te provocar. Ai, qual que é o seu porquê, Cleiton? Aquelas perguntas de coach, né? Mas não sabe o porquê, é o por quem, né? Mas para quem? Para quê? Tem gente que corre. Eu tenho uma pergunta que eu faço que eu provoco muito as mentoradas, né? Que eu tô na correria, que isso? Tá. Você tá indo pra onde? É pra quê? Pra que tudo isso? Porque se não houver um sentido, a gente até faz, né? Porque nós não vamos parar, a gente não vai ficar vegetando. Mas quando existe um porquê, um para quê, né? E para quem, tudo fica mais gostosinho de fazer. Então,
O que não sabe empreender, aprende a empreender. O que não sabe mexer no Canva, vai aprender a mexer no Canva. O que não sabe contabilidade, vai contratar alguém, né? Uma empresa maravilhosa para fazer esse serviço. Mas assim, se a gente não tem um porquê, e esse porquê pode ser simplesmente para ganhar dinheiro, tá tudo bem sobre isso, tá tudo bem. Não existe um combustível, né? A gente não tem um destino no Waze para chegar. Então, eu acho que ligar o carro sem um destino, pode ser legal por um período de tempo. Mas chega uma hora que vai cansar, vai falar, tô dirigindo, para onde eu vou? Né? Vamos simular essas 3 perguntinhas pra galera, pra eles entenderem. Quais são as perguntas que você falou? Por quê? Por que Tá, você faz o que faz? tá. Porque eu faço o que faço. Isso. Para quem? Para quem E para onde, né? e para onde? Esse para onde é necessariamente para onde quer apontar, o que que é? Por exemplo, se você chegasse no auge da sua carreira, no auge da sua empresa, no Tá. auge do seu faturamento, onde você chegaria? No sentido assim, qual que é o cenário? A gente não desenha um cenário muitas vezes, a gente vai administrando as consequências, não faz escolhas, né? Existe uma diferença de fazer escolhas conscientes ou administrar consequências, Perfeito. tá? Então, mais uma vez, só pra gente fixar na cabeça das pessoas. Pra quê? Isso. Por quê? Porque, Tem ordem para certa? quem... Tem ordem? Não tem, né? Por Por quê, quê? para quem, Para para quem e onde? para onde? Vale pra você lembrar, então, dessas 3 perguntinhas e exercitar isso. Sim. Porque quando a gente tem um cenário construído, aí esse cenário que eu falo é um cenário de vida. Qual que é o cenário de vida quando o Clayton estourar todas as empresas no norte dele, né? O que vai ser diferente? Para onde eu tô indo? Entende? O cenário pode ser para você, pode ser, o meu cenário é morar em tal lugar, sei lá, ter tantos filhos, mas para outra pessoa não. Meu cenário é não ter um lugar fixo para morar, ser livre, ter liberdade geográfica. Para outra pessoa precisa ter um cenário definido, minimamente definido, óbvio. A gente não vai saber tudo, mas senão não tem sentido nenhum, né? A gente fica correndo, a maratona sem destino final. Então eu acho que é legal a gente ter desenhado esse cenário para entender exatamente onde a gente quer chegar com tudo aquilo, porque senão não faz sentido nenhum. Ou fica uma coisa muito assim, tô vivendo aí, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em responder essas perguntas, Raquel? Você que trata diretamente com isso no âmago da questão. Por falta de merecimento. As pessoas não se sentirem merecedoras de ganhar tal coisa ou de ser tal coisa. Existe uma sequência na nossa mente que funciona assim, tá? Nossos pensamentos, eles funcionam de acordo com as crenças que a gente tem. Isso você concorda comigo, né? Sim. O que são as crenças? Aquilo que eu acredito que é uma verdade absoluta, certo? Então, assim, para mim, é muito bom estar aqui com você, por isso eu vim. Isso é uma crença que me moveu a estar aqui, tá? O ser humano, ele tem 3 estágios de crença na mente dele. Imagina uma pirâmide, tá? A base dessa pirâmide são as crenças de identidade. O que é a crença de identidade? Quem sou eu? Tá? E isso engloba de onde eu vim, onde eu estou, de quem eu sou filho, de quem eu sou neto. Engloba aquilo que eu acho de mim mesma. Ou de você mesmo. Você olha no espelho e fala, eu sou essa pessoa, assim, assim, assado. Crenças de identidade, ou seja, aquilo que eu penso como uma verdade absoluta de mim mesma. Ok? É a base de tudo. Sabendo quem eu sou, vem a próxima etapa da pirâmide, que são as crenças de capacidade. O que é capacidade? Sabendo muito bem quem eu sou, eu sei o que eu consigo fazer e o que eu não consigo fazer. Então, assim, se a identidade não está muito bem elaborada, a capacidade vai estar uma porcaria. Porque, assim, me falaram que eu sou isso, né? Então, a gente estabelece na infância, muitas vezes, algumas crenças de identidade fortes, que a gente leva para a vida adulta, sim, que eu já atendi pessoas de 60, 70 anos com crenças de infância ainda, tá? E se isso não for corrigidinho ou arrumadinho numa terapia ou num processo, as capacidades vão ficar frágeis. Por que é legal a capacidade estar muito bem alinhada? Porque depois dela, o topo da pirâmide é o merecimento. Então, se eu sei quem eu sou, eu sei do que eu sou capaz, eu sei o que eu mereço. Ou, se eu sei, né, quem eu sou,
com base na minha perspectiva. Eu sei do que eu sou capaz com base na minha perspectiva. Então, eu sei o que eu mereço e o que eu não mereço. Como essa identidade, essa capacidade, na grande maioria das vezes, está muito bagunçada, o merecimento não chega. Então, a pessoa vai, ela faz, ela chega na hora, ela... essa não era tão boa assim, né? Eu achava que ia dar certo. Mas... Aí vem a autossabotagem. Aí vem o freio de emergência, que a nossa mente muitas vezes puxa em situações novas, desafiadoras. E aí a gente joga fora oportunidades que a gente teria de merecimento, porque tem a crença de identidade e capacidade baixa. Então, o processo de desenvolvimento pessoal, ele começa pela identidade. Então, todo mundo que começa, por exemplo, a fazer um processo comigo, eu falo, vamos ver tal coisa? Vamos abrir aqui a caixinha de Pandora e ver o que tem aqui dentro. Cara, enquanto não corrigir isso, não vai chegar. Vai bater cabeça na parede, vai dar murro em ponto de faca. E fala, por que nunca chega pra mim? Pro fulano já chegou. Às vezes a pessoa é mais doidona, assim, ó. Aquela pessoa que lá na escola tirava as piores notas, hoje tá, tipo, bombando no mercado. E aí a pessoa olha pra outra e fala, pô, por quê? Por que ele conseguiu e eu não? Provavelmente ele venceu essas barreiras da identidade, da capacidade. Pro seu, por acaso, eu costumo sempre citar o exemplo que é uma mãe, CLT, por exemplo, e ela faz bolo de pote para complementar a renda da família dela. Uhum. Em determinado momento, ela começou a vender muitos bolos na igreja, onde ela foi nos fins de semana, e aquilo começou a equiparar a renda com o CLT, em certo ponto tornou-se maior. Uhum. E ela identificou uma oportunidade de sair do CLT e viver só do bolo. E daí ela virou um CEO por acaso. Uhum. Ela tem que aprender sobre contabilidade, Sim. sobre gestão, etc e tal. A gente tá falando de uma pessoa que talvez venha com uma realidade, uma identidade muito próxima do que você citou. Uma região periférica, Uhum. família com crenças limitantes e não no sentido maléfico, mas é Sim, porque eles foram pela ensinados dessa realidade forma. deles. Uhum. Só existia aquele ponto de vista, Sim. era ofuscada a visão, era igual um cabresto. Sim. Então você só enxergava naquela região. Para essa mãe que talvez ela flerta com essa realidade que você contou de ter que só ter um sapato e ter que ir com ele no frio para trabalhar. Ela ainda não tem a condição, talvez, financeira para contratar uma profissional como você. E não tô falando que é certo ou errado isso, pelo contrário, todo mundo precisa trabalhar e todo resultado tem o seu valor e precisa ser cobrado. Sim. Mas existe alguma dica para essa pessoa começar a exercitar esse senso de merecimento para que ela se enxergue? Porque, de novo, que você falou da galera que... A nossa classe, que vem uma galera menos abastada, vamos chamar assim, depressão não é coisa de pobre. Uhum. Porque você não tem tempo, Não você tem que parar tempo. e Você vai trabalhar. chorar e tem que levantar já você pra chora no acordar outro e pegar dia. o ônibus. Você nem pode chorar, porque o tempo que você vai gastar chorando é o tempo que você tem que dormir pra acordar de Isso, madrugada fazer a pra pegar o marmita. busão e fazer a marmita. Exato. Então a gente... O porquê é pra falar pra essa pessoa o podcast. Pra quê? Pra que ela mude o mindset e a percepção dela. Pra quê? Pra que ela se volte como uma pessoa mais desenvolvida. E justamente é isso que eu trago e eu provoco dentro dos vídeos. Ótimo. E o pra onde? Pra que ela tenha uma plenitude, que ela se equilibre como empreendedora e que ela passe a estar munida dessas ferramentas. Como essa pessoa que literalmente sai fodida, que acorda pra fazer marmita, pisa no barro com a sandália espartano lá de plástico. Como que essa pessoa vai se sentir merecedora? Porque você entende, isso é um ponto para levantar e talvez seja um ponto espinhoso, que a pessoa fala, caralho, meu irmão, eu tô na merda, eu moro na periferia, eu trabalho a 3 horas de casa, como você falou, e eu sei porque eu passei por isso vindo de Mogi para Moema, anos fazendo Morumbi, fazendo as coisas. Como que essa pessoa, onde ela vai buscar força? Porque hoje em dia, no cenário que a gente se encontra e na classe social que a gente trafega hoje em dia, é fácil. A gente tem esse privilégio de... Como eu falei, falei, pessoal, vai embora daqui, deixa só pra gente... Então, assim, a gente pode parar um dia, pode fazer, a gente tem esse privilégio. Mas e pra essa mãe que é um CEO por acaso, ou pra esses outros profissionais que estão até que sufocados aqui das coisas que fazem dia a dia, como que ele pode exercitar o merecimento na vida dele? Sim. Eu vou dar 2 exemplos que eu aplico na minha vida desde sempre, tá?
E isso eu comecei com 15, 14 anos, quando eu pegava ônibus às 4 da manhã para ir de Interlagos para lá para fazer cursinho, né? Eu nunca me senti menor que ninguém. No sentido, não no sentido financeiro da coisa, porque isso eu tinha muita consciência de que tinha um gap muito grande entre eu, candidata do vestibular, e entre a moradora do Itaim, que estudou a vida inteira em escola particular, né? Então, assim, eu sempre tive um objetivo, uma referência. No sentido assim, vou te dar minha referência da época. Eu falava assim, quando eu conseguir tal objetivo, eu vou comprar uma blazer. Sim, eu sou velha. Eu queria ter uma blazer. Cara, você tinha que ser muito rica, porque a Muito Blazer rica. bebia pra caralho. E era uma blazer Era- Bordeaux que E eu não, queria. não só rica, tinha que ser dona de um posto de combustível. Você viu como eu era ambiciosa, né? Então eu falava, cara, não interessa o que vai acontecer. E eu lá contando minhas moedinhas pra pegar o trem. Eu vou ter uma blazer. Entende? Então, assim, eu tô dando esse exemplo muito simples, mas é um exemplo material, porque fica mais palpável E é pra do gente. cotidiano das Do pessoas. cotidiano. Então, eu olhava, hoje o pessoal fala assim pra mim, você não se estressa no trânsito? Eu falo, de jeito nenhum. Cara, quantas vezes eu olhava do busão pras pessoas passando de carro, eu em pé, de salto, chorando. 2 horas no dia de chuva em São Paulo, e eu falava, eu só queria estar sentada ali naquele banco daquele carro, O ar-condicionado. ouvindo música. Cara, eu não me. Olha, Cleiton, você pode dar 1000 motivos pra eu me estressar. Agora, trânsito, eu não me estresso. Porque eu lembro dessa época que eu ficava assim, cara, eu só queria estar sentada ali, ouvindo uma música, sem ninguém encostar em mim, sem mochila pesada. Então, assim, os referenciais que a gente tem, eles guiam a gente. Então, por exemplo, eu falei do blazer, né, como sendo um objeto material, mas eu sabia que existia uma recompensa pelo meu trabalho. Eu não trabalhava para pagar conta, né? Eu trabalhava porque eu queria algo mais. Então, essa, vamos dizer, a ambição, ela é muito bem-vinda nesses casos. No sentido assim, se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Se eu não acordar 4 horas no escuro, sair com medo na rua para pegar ônibus, para tentar passar no vestibular, ninguém vai fazer isso por mim, entende? Então, assim, é ter o senso de entender que ninguém vai salvar você. Você tem que se salvar, né? Você que tem que se salvar. Óbvio, tem exceções? Tem. Mas se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Segundo, existe um... Aí eu vou falar de versículo, tudo bem? Existe um versículo na Bíblia que é João 10:10. O que fala lá em João 10:10? Fala o seguinte: o inimigo vem para matar e roubar, né? E eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que é abundância? É 10, não é nota 7, não é nota 8, não é nota 9, é nota 10. É querer nota 10 na sua vida. É parar de se conformar com a nota 7 para passar de ano. Muitas vezes a gente se conforma com a nota 7, tá tudo bem para os conformados. Agora, está em João 10, que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E por que a gente não vai usufruir dessa abundância? Nós somos iguais perante Deus, né? Vamos dizer assim. Existe, lógico, um mundo material com regras materiais aqui, mas que se a gente não vencer essa barreira do não merecimento, no sentido assim, ó, eu não aceito a situação que eu tô vivendo hoje. Não quero contar moedas para comprar um pastel. Eu quero abundância na minha vida. Isso é uma decisão. Enquanto você não toma uma decisão com base numa referência de cenário, lembra que eu falei do cenário? O cenário é muito importante. Você não tendo uma referência, não faz sentido nada. Não faz sentido acordar para fazer bolo, né? A mulher que acorda para fazer o bolo no pote e vender, como é que vai ser o cenário dela quando ela tiver mais sucesso? Quem são as pessoas que vão vencer junto com ela? Então, na minha época, era minha família. Pô, quando eu conseguir esse emprego na engenharia, eu vou poder ajudar minha família. E eu, de fato, fiz isso. Então, isso me movia, sabe? Um porquê, um para quê e para onde. Então, assim, se não houver isso, o dia a dia mata a gente. Mata. No sentido assim, ó, tô cansada. Não vou pegar esse ônibus hoje.
E uma das coisas que eu tenho, assim, muito orgulho de falar é que eu nunca faltei no cursinho. Tipo, nunca. Não faltei nenhum dia, nem com gripe, nem doente. Porque eu queria muito, entende? Então, assim, o que você quer muito? Tem gente que não sabe escolher. Pô, nem sei o que eu quero. Por se sentir tão pouco merecedor, entende? Sendo que já existe um decreto de que a gente tem direito de ter uma vida em abundância. Existe um decreto, né? Do maior dos maiores. Então, assim, pega que é seu. Pega que é seu. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Entende? Então, eu vou dar um exemplo da minha vida fitness. Que é outra coisa que ninguém faz por nós. Infelizmente, ainda não inventaram a tecnologia de Mas vai alguém falar logo isso pra ir mim. malhar. Eu tomei uma decisão tem uns 5 meses. Você vai dar risada, tá? Mas tudo bem, vou falar. Eu falei, cara, eu vou ser uma mulher muito fitness. Insuportavelmente fitness. Assim, ó. De passar raiva nas pessoas. Mas por que alguém escolhe ser uma pessoa assim, gente? Quer ver uma coisa que eu vou ensinar a vocês? Tá? Que é uma coisa muito valiosa. Quando a gente fala de merecimento, tem um exercício que eu falo que é assim, ó. Cleiton, digamos que você me deu a meta que você tem. Eu quero faturar 5 milhões por mês, quero, sei lá, um exemplo. Não quero viajar, quero ficar assistindo um telão, quero ter um cinema na minha casa, um exemplo, tá? Você sabe, eu quero jogar videogame. Quero jogar videogame, tudo certo, comer pipoca. E aí, eu falo, tá, legal, que mais você quer? Aí eu vou te instigando. Eu quero mais isso, tá? Quem são as pessoas? Tá, para que isso aconteça? Daí pode ser ou não o seu exemplo, tá? Mas qual que é a imagem que o Cleiton, que já conseguiu isso, como que ela é? E tem mulheres que decifram para mim, não. A mulher que, fulana de tal que conseguiu isso, ela tem essa postura, ela se veste dessa forma, ela tem um cabelo X, ela tem uma saúde sim. Um exemplo, tá? Isso se chama autoimagem. O que é autoimagem? É a visão que eu tenho de mim mesma, tá? E, por exemplo, a Raquel, né? A Raquel que vai chegar no cenário que ela já desenhou, ela não é essa Raquel que tá aqui na frente, certo? Ela tá sendo construída. E essa imagem já existe na minha mente. E ela é uma pessoa fitness. Ela é uma pessoa saudável. Ela é uma pessoa que tem muita energia e muita saúde. E aí, todas as vezes que eu vou procrastinar alguma coisa, eu lembro dela. Sério, é um personagem que tem na minha mente. Ela conversa comigo. Ela fala, não. Como é que você quer chegar aqui fazendo isso? Eu não tenho esse comportamento. Então, essa autoimagem desenhada, com base no cenário que você deseja, é muito poderosa. Porque é um recurso da PNL que a gente usa, né, de dissociação de papel, que a gente tem uma referência de onde a gente quer chegar. E eu tomei essa decisão, eu desenhei essa Raquel tem uns 3 meses, mais ou menos. E desde então, eu tô trabalhando todos os dias para chegar nela, tá? E o meu objetivo, veja bem, não é a Raquel. É o que essa Raquel é capaz de fazer. Isso é muito interessante, tá? Porque o erro do ser humano, no geral, é traçar objetivos com base nas capacidades atuais que a gente tem. E quem falou que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer com base na capacidade atual? Se eu já tivesse a capacidade do cara fodão que eu quero ser, eu já seria esse cara. Então, o errado é traçar sonhos com base na capacidade de agora. Não, a gente pode ter outras capacidades para ser outras pessoas ainda melhores, entende? Então, isso está ligado também com a crença de merecimento. Porque a imagem no espelho, ela mostra as nossas decisões. Do sim, do não. E não estou falando de forma física, de beleza. Eu estou falando do que a gente sabe da gente mesma, sabe? Então, essa imagem, ela comunica e comunica forte com a gente. Então, eu tenho a minha imagem desenhada, o Cleiton pode ter a imagem dele, o CEO pode ter a imagem dele, porque isso é muito poderoso. É uma estratégia de reprogramação de crenças muito boa. O ser humano consegue se estagnar uma vez que ele atinge uma certa imagem, talvez ele ache que tá tudo bem, tá no conforto, ele não consegue mirar um novo level? Não só consegue, mas faz isso. A grande maioria das pessoas ficam estagnadas. E como que é pra uma pessoa que tem uma vida
extremamente boa já, e pra ela querer buscar mais, chega a certo ponto que a pessoa, já não vale mais a pena pra mim. Sim. Chega um ponto, eu já atendi pessoas de muita grana. Isso é muito comum e que tem muito dinheiro, tá? Porque nada se satisfaz mais. Porque não é mais a necessidade. Não tem. Eu brinco com o exemplo que eu vi um dia que o menino dele falou, cara, antigamente minha meta era trabalhar pra sobrar um dinheiro pra eu comer um lanche. Sim. Hoje em dia eu posso comer lanche todo dia, isso já não faz mais diferença esse Aham. dinheiro na minha vida. E agora, o que vem nesse próximo estágio? Eu não fui preparado pra Sim, isso. sim. Se a gente for se basear nos estudos, principalmente metafísicos, tá? E quando a gente. Aí já entra num ponto mais, vamos dizer, espiritual da coisa, tá? O que dizem os estudos? Que se houver, vamos dizer assim, uma abundância material extrema, tá? Chega uma hora que nada te satisfaz. Você vai comprar uma Mercedes, você vai comprar um Lamborghini. Tipo, você vai brincar 2 dias e fala, putz, já perdeu a graça, tá? Existe um estágio espiritual nosso em que, a partir do momento que eu estiver, vamos dizer assim, nas condições, eu vou ajudar outras pessoas. É como se fosse assim, o estágio maior da evolução do seu espírito não é descanso eterno. Sinto informar. É ajudar outras pessoas. Então, o propósito, ele passa a ser externo, no sentido assim, de mim para o mundo, tá? Porque se não houver isso, a pessoa, ela entra numa entropia psíquica. O que é entropia psíquica? Sabe o tédio? Sim. Tipo, não faz sentido. Pra que eu vou trabalhar mais? Eu já tenho tudo. Entende? Então, é justamente sair um pouco do âmbito material, porque quem atinge, vamos dizer assim, patamares financeiros muito altos, não faz mais sentido ganhar mais dinheiro. Por exemplo, pro Elon Musk. Tipo, ganhar mais 2 milhões, mais 5 por mês, não faz mais diferença nenhuma para ele. Então, a missão dele é muito além dele. É um legado que ele vai deixar. E se ele não fizer isso, ele fica maluco. Entende? Porque ele vai entrar numa entropia psíquica, ou seja, num grau de tédio tão grande que você sabe que a solitária é para isso nas prisões, né? Para que as pessoas se sintam completamente entediadas e inúteis. Isso é torturante. Eu já entrei na solitária do Carandiru. É muito ruim. Então, a pior tortura para o ser humano é não ter mais utilidade. Entende? Então, é como se fosse assim, ó. Você pode ter tudo. Vai chegar um ponto que não vai fazer mais sentido. Que você vai ver que só o material, ele não vai te alimentar. E aí, indo para os conceitos metafísicos e espirituais, o próximo passo de evolução é ajudar. E ajudar como? Como você quer ajudar? Com seu conhecimento? Compartilhando o que você tem? Como? Ajudando outras pessoas a crescerem como você cresceu? Criando os foguetes que dão ré? Indo para Marte? Entendendo? Então, assim, o estágio máximo de evolução do espírito é ajudar. É ajudar, é ajudar, é ajudar, é ajudar. E quando a gente entende isso, a gente fala, pô, interessante. O material é muito bom, mas melhor do que isso é, através de mim, alguém ter a vida melhor. Seja de uma palavra que eu falei, seja de um gesto meu, seja de uma instituição que eu abri, seja de uma doação que eu fiz. Isso é o real sentido da vida. E isso eu descobri só depois saindo do CLT. Porque até então eu estava numa caixinha egoísta de... É sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre a minha família. E não tô dizendo que todo CLT pensa isso. Mas é que, na realidade que eu me encontrava, eu não tinha como expandir a minha consciência além disso. E hoje, através do autoconhecimento, dos estudos, eu percebi que mais importante do que a minha vida é o que a minha vida significa para outras pessoas. Não como ego, mas como utilidade. Entende? Como utilidade do espírito, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. As pessoas esquecem do como a ti mesmo. E aí não conseguem nem amar a si mesmas, nem o próximo. É o que você fala, né? Tem gente que estagnou. Porque não consegue nem se amar.
né? O próprio executivo, ele não consegue nem se controlar. Como é que ele vai controlar uma equipe? Como que ele vai inspirar outras pessoas? É de dentro para fora também. Entende? Entendi. As pessoas, elas têm muita resistência. O Raquel, eu tava comentando com você no off, quando entra o termo coach, treinador, todas essas coisas, isso virou um termo Clichê, né? clichê, um termo pejorativo, um termo que faz uma alusão a uma coisa de palhaçada, que é De igual eu brinquei, charlatanismo, que é né? igual eu brinquei aquele dia lá Você que eu tava entrou, e dando a aí, palestra. galera, tal. Que eu entrei, eu apresentei e falei, não, tá ruim, deixa eu voltar. Eu tinha um amigo que ele falava assim, ó, na escola de coaching, né? Ele era muito engraçado. O Fábio. Ele falava assim: o que que não deu certo na sua vida pra você virar coach? Porque é engraçado, assim, é óbvio, né? No Brasil, isso foi muito distorcida a imagem desse É profissional. que o brasileiro é O foda, pega brasileiro é qualquer onda que ele vê uma criativo. onda e vai surfar pra ganhar um dinheiro, alguma Aham. coisa. Os meus diplomas, eles são internacionais, da Europa e Estados Unidos. Essa profissão nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, não é uma profissão Regulamentada? regulamentada, né? Mas nos Estados Unidos é e é muito respeitada. Porque existe, de fato, uma metodologia aplicada com seriedade, né? Não virou oba-oba, não tem oba-oba. Deve ter, mas assim, muito menos que aqui, né? Aqui tem coach vampiro. O coach como, enfim, como aprender a atrair olhares. Não é coaching, né? Distorceram o que de fato é o coaching. E a metodologia, ela é muito séria. Ela é muito poderosa, ela é muito eficaz, tanto no pessoal quanto em empresas, né? Então, assim, é uma pena que isso aconteceu no Brasil, né? Eu sou coach, né? A gente chegou no nível de master, que é o inteligência emocional, mas eu aplico com muita seriedade quando eu aplico, tá? Então, mentoria não é coaching, são coisas completamente diferentes. Mas dentro da mentoria existe também processo de coaching, porque isso é um fato de uma ferramenta de desenvolvimento. E não quer dizer que eu aplico só isso. Tem as terapias, tem outras questões. Mas é uma pena que isso aconteceu no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por quê? Porque as pessoas, além de elas terem esse peso por conta desse lado cômico que criou-se na profissão, as pessoas não costumam dar valor. Por exemplo, essa mãe que é a CEO por acaso, ela não vem de uma cultura de família que preza pela educação muitas vezes Sim, e pelo desenvolvimento. É uma pessoa que ainda não tem um hábito de leitura, é uma pessoa que nunca teve a oportunidade, quiçá, de. Como é que são esses eventos merda de coach que o pessoal levanta a mão e faz as sim, coisas? Mas sim. ela nunca teve acesso a essa cultura, a esse tipo de evento, a esse mundo diferenciado. Sim. Mas também tem o outro ponto, que é a pessoa que chega num high level, e a gente tá falando de pessoas com não faturamento de empresa, que elas conseguem tirar de prolabore salário acima de 100 mil reais. Sim. Que daí a gente já A gente bate já tem como. contato Que com a essas gente, sim, pessoas. que hoje em dia a gente conversa com as pessoas, mas que a gente já bate, que é a classe A, que a gente costuma Aham, dizer. aham. É, classe alta. Tem pessoas que também têm resistência. Você hoje faz com o Betel lá a mentoria que eu tive a oportunidade de conhecer lá dentro Uhum. do Encantar Mentoring. Para essas pessoas que estão num nível mais high level e que estão pensando em te procurar ou procurar algum tipo de assessoria, seja mentoria, um processo de coaching, quais são os gatilhos que elas têm que ter na cabeça dela que ela vai falar, cara, sou grande, mas eu preciso de alguém maior, e aonde vai desconstruir para falar assim, tem alguém maior que eu e eu preciso ter essa Sim, sacada. sim. E para a pessoa entender que essa sacada precisa ser paga, é um atalho que ela tá Exato. pegando. Aham. Como que trabalha na cabeça dessa pessoa para essa pessoa que está assistindo? Não só para a pessoa que está no processo no estágio inicial, porque sim, ela vai precisar de uma educação, mas eu Sim, sei que o que você trabalha necessariamente é um processo um pouquinho mais avançado. E para essa pessoa que está assistindo, essa mensagem vai chegar nela, o que ela tem que entender? Que ponto que sim, eu preciso ser mentorado? Que ponto eu preciso de coaching que não seja o coaching balela, que é o que você está sim, falando? sim. Como que ela vai desconstruir isso na cabeça Tá. dela? Porque às vezes ela pode estar estagnada. Onde você vai Sim, sim. martelar ali para quebrar isso? Sim. É entender, em primeiro lugar, que nós somos seres emocionais. Muitos falam assim: não, eu sou um cara super racional, tá? E eu sei o que eu faço. Eu ouço muito isso, né? Principalmente eu que vim da engenharia, era o que eu mais ouvia. Os nossos pensamentos decisivos
do dia a dia, as decisões que a gente toma todos os dias, que são mais de 60 mil por dia, microdecisões, 95% delas são inconscientes. Ou seja, eu não penso. Né? Por exemplo, eu ergui minha calça, eu não pensei para fazer isso. Eu fiz. Foi automático. Automático. E muitas coisas da nossa vida, hábitos, inclusive, que não são tão bons, a gente já automatizou. E a gente não percebe que esses hábitos acontecem. E esses hábitos podem ser tanto comportamentais, no relacionamento com o outro, ou com você mesmo. Então, por que buscar um processo de desenvolvimento? É justamente para entender que, em primeiro lugar, a gente nunca está pronto. Nós estamos em um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Tem até uma frase do filósofo que ele fala: eu troco tudo o que eu sei por aquilo que eu não sei. Porque o conhecimento, para mim, hoje, é uma moeda valiosíssima. Acho que é a mais valiosa. É o conhecimento e o autoconhecimento. Então, para que eu lide melhor com o Cleiton, eu preciso lidar muito bem com a Raquel. Para que eu lide melhor com a minha esposa, eu preciso me lidar muito bem comigo. Para que eu lide muito bem com a minha equipe, como eu estou lidando comigo mesmo. Então, o executivo ou executiva que me procura é justamente para fortalecer essa questão dos hábitos, das questões inconscientes, por exemplo, que estão rolando, mas que ele não sabe ainda como lidar com isso. E para que ele saiba lidar muito bem com ele mesmo, com as escolhas que ele faz, para que ele aprove a vida que ele leve. Então, muitas vezes eu não aprovo a vida que eu levo, mas por quê? Eu não sei. Então, outra pessoa profissional te atendendo, ela te vê de fora. É como se ela assistisse um filme. É muito mais fácil a gente identificar no personagem, né? Pô, será que ele não tá vendo que fulano tá passando a perna nele? Não tá. E quando a gente está associado no filme, a gente não percebe tudo o que acontece. E um profissional te vendo de fora, ele vai te enxergar como alguém, né, a ser avaliado de maneira profissional, mas com base na meta que você tem. Então, eu tenho uma meta, mas eu não sei por que eu não consigo chegar nela. E eu não estou falando de meta financeira só, como você falou, esse público não necessariamente está buscando isso. Mas de repente, me dar melhor com a minha mãe, me dar melhor com o meu irmão, com o meu sócio. Por que eu não consigo, sabendo o que eu tenho que fazer? Né? Porque muitas vezes, a gente sabe muitas vezes o que tem que fazer. Mas por que a gente não consegue? Porque não mexeu nos 95%, que são inconscientes, que já estão programados e que você não consegue olhar sozinho. Então, ter um mentor, alguém te desenvolvendo, é justamente um olhar de fora para te ajudar a se olhar. Para que você entenda. E é importante para a pessoa saber quem ela vai escolher, porque às vezes ela pode ter um trauma de ter pego alguém que era ruim. Sim, também. E saber escolher essas pessoas que ela vai trazer. Totalmente, até para avaliar, né? Como é que eu vou avaliar o outro se eu não consigo nem me autoavaliar? Né? Se eu não consigo identificar os meus gaps, como é que eu vou avaliar o gap de alguém? Eu sei que muitas vezes é muito mais fácil olhar de fora, né? Olhar para o outro e apontar. Mas existe um conceito na psicologia que fala, né? Que muitas vezes o que a gente aponta é o que a gente reconhece que já existe na gente, mas não admite. Então, é ter um olhar especializado para alguém que possa te ajudar de maneira profissional, sem pulinho, sem uhul, né? Sem oba-oba, porque isso é uma coisa muito temporária. O motivacional, ele é temporário. A motivação tem que ser diária. Né? Eu tenho um amigo que fala, eu acordo todos os dias desmotivado. Todos os dias. Mas aí eu busco minha motivação. Então, esses eventos, como que eu vou te dizer assim, ó? Eles são muito rasos. Porque, óbvio, a gente vai lá, a gente mexe... Eu acho que é até perigoso, muitas vezes. Porque mexe em feridas que estavam ali paradinhas, né? Eu já vi gente sair mal desses eventos. Assim, de estar pior depois do evento do que antes, né? Então, não estou dizendo que todos são assim, né? Mas que existe, sim, uma questão de temporalidade ali, uma coisa muito rasa, sabe? Se a gente não for a fundo nas crenças, nos seus hábitos, não vai mudar. Então, nós somos, né? Os resultados falam a verdade. Quais são os resultados que você tem? Qual é o feedback que os resultados te trazem? Esse feedback, ele vai de encontro com as suas crenças.
Então, feedback no relacionamento, feedback na empresa, na conta bancária. Pode olhar. Ali tem um material raríssimo para você identificar quais são as suas crenças de identidade, capacidade e merecimento. E se não mexer, não vai mudar. Não existe mudança de resultado sem mudança de crença. Isso é uma coisa, isso é um fato. Aula. É um fato. Aula pra galera. Raquelzinha, pra gente poder fechar e ir pro grande finale, ser CEO, na visão de Raquel, é Um desafio diário. Um desafio para crescer. Eu acho que ser CEO é algo que desafia ser uma pessoa muito melhor e muito mais competente todos os dias. Então eu vejo que é um privilégio e eu vejo que é um desafio, mas que eu não me vejo mais sem esse título. Eu acho que ser CEO por acaso foi uma bênção para mim e eu quero agarrar ela com todas as forças e fazer o melhor que eu puder. Aproveita para sua câmera aqui e fala pra galera, quem quiser te encontrar. Eu vou colocar QR Code seu, tudo no episódio. Show! Faço questão para poder te ajudar a divulgar. Onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem falar com você, com a sua equipe, como que elas fazem? Perfeito. Hoje o meu contato principal é através do meu Instagram, @RaquelBarberino. Eu tenho lá um link que vai para o meu e-mail e também para o meu WhatsApp. Então, essa é a principal forma de contato hoje. Eu estou também trabalhando no meu site novo, que muito em breve vai no ar. Mas, basicamente, se você quiser falar comigo, através do link que está lá no meu Instagram, @RaquelBarberino, tem o meu WhatsApp e também tem o e-mail para a gente se falar. Beleza. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês também, para que vocês possam acessar os perfis da Raquel e entrar em contato com ela. Sim. Eu gostei muito, muito, muito de ter conversado com você. Adorei ter te conhecido no dia que eu fui convidado. Agradeço desde já ao Betel por ter me convidado para palestrar lá na mentoria dele. E por felicidade, você é uma das pessoas que estava lá. E durante a... Eu não pude ir nos 3 dias, o Betel queria que eu fosse, mas eu só consegui ir no último dia, no dia da palestra mesmo. Mas eu vi que tinha um quadrinho lá e que vocês foram nomeando, foram criando essas tags, Sim. apelidos para essas pessoas. E você foi colocado como Star. Sim. Rachel Star, eles colocaram. E eu acho que faz todo sentido pelo brilho, conversando hoje em dia, podendo falar mais com você, ver no seu olho o brilho que você traz e que não é mais sobre fazer, talvez é sobre como tocar, Ah, que como lindo. encantar as pessoas. E Que eu acho que lindo, veio Cleiton. muito de acordo com isso da metodologia do Betel que vocês estão fazendo. Então, tem muita coerência no que você fala e na forma como você apresenta. Então, eu tenho certeza que vai ser sucesso. Eu acho que não tem um codinome, um apelido, talvez melhor que pudesse ter te definido ali. E o mais Obrigada. interessante para as pessoas saberem como isso reflete muito no que você faz é porque você foi escolhida. Teve uma dinâmica lá no dia que as pessoas Sim. colocavam e as tinha pessoas as não me premiações e as conheciam pessoas não te previamente. Isso que eu achei conheciam. legal. Então, assim, e das coisas no dia que eu resolvi ultimar colocar, eu falei, Aham. coloca aí então, quem for mais votado nisso daqui pra participar de um episódio do CEO por Sim. acaso. E eu confesso que eu fiquei assim, eu fiquei abismada com a escolha, porque, primeiro, como eu falei, as pessoas não me conheciam, mas eu achei assim, eu fiquei muito feliz com a escolha. E eu agradeço demais, Cleiton, por estar aqui com E você. talvez valha a pena, até pra você esse feedback, talvez as pessoas te enxergam muito maior do que você se enxerga hoje. Isso. Talvez valha a Uau. pena até pra reconsiderar isso. Sim. Talvez o teu topo, a tua régua subir um pouquinho mais. Sim. Porque se ali já eram pessoas de um nível muito mais elevado, elas te enxergavam muito acima, talvez foi um combustível muito interessante. Ai, que lindo. E fico muito feliz Obrigada. de ver isso, porque uma truta lá do Coquinho, É nós, o Shopping Coquinho. só pra quem é de São Paulo, Shopping Interlagos, sabe? Só para os referenciados vão saber dessa. Eu não sou do Coquinho, mas eu frequentei muito o Coquinho. Eu toquei muito na região no tempo de faculdade. Ali, Sabará, Coquinho. Sabará, José Neves. José Neves. Favela Alba, um salve pra galera. Então, assim, de novo, adorei demais. Desde a hora que você chegou e a gente conversou muito, eu acho que eu vou poder acompanhar essa trajetória e ver uma Raquel muito grande, muito gigante aí nesse propósito Amém. que você faz.
E quero que você sente aqui um dia, novamente, no futuro não muito distante, pra gente refletir e ter uma segunda conversa sobre isso, sobre o que mudou daqui pra frente. Vou amar, vai ser uma honra pra mim. Tá de bom? verdade, Cleiton. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Parabéns, viu, pelo podcast. E que perguntas inteligentes, né? Eu falo que muito mais do que falar, fazer perguntas é um ato assim que diferencia muito as pessoas. E você sabe fazer perguntas muito inteligentes. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Para você, sim, CEO, que curtiu esse episódio, que gostou, que, de novo, não tem como não ter tido insights maravilhosos com isso que a Raquel falou. Então você lembra, você vai curtir o nosso vídeo, você vai fazer comentários aqui embaixo, você vai seguir a Raquel lá na comunidade dela, faça ela se sentir o quê? Abraçada pelos membros da comunidade CEO Por Acaso. Tem dúvida, manda lá pra ela, fala, eu assisti o seu programa lá no seu Por Acaso, ela tem que responder. Se ela não responder, você print e manda pra mim que a gente vai quebrar o pau. De novo, esse conteúdo com certeza vai ser uma bênção na sua vida, com certeza vai fazer com que a sua empresa prospere, a sua organização, se não na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que você exercite esse merecimento que a Raquel comentou hoje, que você procure ela, procure os conteúdos dela para que também seja um auxílio, seja um alicerce no seu desenvolvimento. E é claro, eu não vou deixar de falar, o nosso conteúdo sim é patrocinado pela Grupo Soluções Contábeis, uma contabilidade com atendimento 100% humanizado e uma excelência, fora de série. Então, se você está com dificuldade aí no seu negócio, você acha que você está pagando ali aquele imposto que não deveria, você não está muito satisfeito com a sua contabilidade, ou talvez você quer uma segunda opinião aí sobre o que você está fazendo, sobre o seu empreendimento. De novo, você vai pegar o seu celular, vai apontar a câmera aí pro QR Code que apareceu várias vezes durante o programa e você vai falar diretamente com a Cintia, com o Betel ou com algum membro lá da equipe da Grupo Soluções Contábeis. E olha só, essa análise é 100% grátis. Por quê? Porque você é um membro da comunidade CEO. Então, lembre-se, CEO, em tudo que você for fazer, o empreender depende do saber. E eu te vejo no próximo programa, CEO Por Acaso. Valeu!